que a gente poderia ir já começando. Vou pedir para o Kevin, que tá, da FNP também, que está me ajudando aqui para começar a gravar. Ótimo, obrigada. Então, bom dia a todas e todos, novamente. Eu sou Tainá Andreoli Bittencourt, sou especialista em mobilidade urbana aqui na Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. E hoje, acho que o objetivo dessa grande reunião, vamos dizer assim, é falar um pouco sobre essa iniciativa de disponibilização e de estímulo ao uso do dado que a gente chama de GTFS, e que a gente está lançando numa parceria entre a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a Google, que está aqui sendo representada pelo João. Não sei se o João quer dar um alô. Bom dia, obrigado, Tainá. Gostaria, sim, de agradecer a presença de todo mundo aqui nessa nossa reunião, né? E aproveitar esse momento para dizer que a gente tem uma parceria, né, entre a FNP e o Google para promover o uso do GTFS, em parceria também com o pessoal da Bus2. Então, estou muito contente de ter bastante gente aqui, estou vendo muitos nomes, eu não conheço muitas pessoas da área ainda, mas acho que o importante é que as pessoas se interessaram, né, as cidades se interessaram, e a gente está aqui em nome do Google, agradecendo e também aberto, né, a qualquer contato que vocês queiram fazer conosco no futuro. A gente ainda vai dar todos os contatos e vai falar ainda do que é de fato esse GTFS. Eu reconheço muitos nomes aqui que já participaram de atividades anteriores, de cursos anteriores, mas a gente ainda vai dar uma familiarizada para quem ainda não conhece esse formato, antes de passar pelo editor, então não se preocupem. Mas antes de a gente passar para essa primeira rodada de apresentações, passar aqui também para o Marco Litig, da Bus2, que é um dos parceiros também que faz essa iniciativa conosco, né? Marco, quer dar um alô? Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é Marco, da Bus2, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos e Google, para disponibilizar a plataforma de edição de GTFS. Obrigado aí. Maravilha, obrigada, João, obrigada, Marco. Então, vamos direto ao ponto, né? Então, como que a gente planejou essa reunião, basicamente? A gente vai começar com algumas primeiras apresentações, mas navegando um pouco sobre esses tópicos. Primeiro, o que é GTFS? Desculpem quem já sabe, quem já viu várias falas nossas e vários vídeos nossos, mas só para colocar todo mundo na mesma página, o que é esse dado padronizado de transporte público coletivo? Por que utilizá-lo? Por que adotar esse formato dentro do sistema de transporte? Daí a gente vai passar para o Cristiano da Bus2, que vai abrir a ferramenta e passar passo a passo de como fazer o cadastro para quem quiser utilizar, como fazer a criação e importação dos dados, edição e atualização e depois exportação desse GTFS. Lembrando que essa plataforma é totalmente gratuita e vai continuar gratuita, né? A gente, se vocês olharem quando fizerem o cadastro, os termos de uso, vocês vão ver lá que nos termos de uso já garante essa gratuidade, né? No uso para quem quiser adotar e utilizar essa ferramenta. E depois a gente vai voltar um pouquinho, falando, tá, beleza, eu tenho meu GTFS, como que eu publico, como que eu incorporo no Google Maps ou em qualquer outra plataforma que eu quiser, né? E depois a gente vai abrir para dúvidas, tem bastante tempo para dúvidas de vocês, a gente viu que muitas cidades que estão aqui já fizeram inscrição para utilizar a plataforma e já começaram a utilizar, então quem utilizou, quem ainda não utilizou, se tiver alguma dúvida, para ficar à vontade para perguntar. Mas, de qualquer forma, enquanto estiver acontecendo as apresentações aqui, não, se alguém quiser já fazer perguntas pelo chat, fiquem à vontade, a gente vai ler essas perguntas no final dessas apresentações. Então, vamos lá. Eu vou começar rapidamente. O que é um GTFS? Basicamente, o GTFS é um formato padrão para disponibilizar ou, enfim, compartilhar informações do sistema de transporte público coletivo. Então, ele tem uma parte que é muito georreferenciada, que é uma parte de dados espaciais, né? Que a gente está falando de localização dos pontos de parada, itinerário das diferentes linhas, e tem uma parte que é tabular, que não necessariamente está vinculada a uma localização específica.
são os dados de operação, né? Então, grade horária, frequências e tudo mais. E que juntos eles vão, para qualquer pessoa que olhar esse GTFS, a pessoa vai ter uma boa noção de como funciona o sistema de transporte e como que é a capilaridade do sistema, a frequência do sistema e tudo mais. Quando a gente fala de GTFS, que foi um formato que foi criado pela Google há muito tempo atrás e agora já é gerido por uma organização não governamental, né? A gente faz a manutenção, atualização e aprimoramentos a esse padrão de dados GTFS que é utilizado mundialmente. Quando a gente fala desse dado GTFS, tem dois grandes grupos, né? Tem o GTFS estático, que é o que a gente vai se debruçar aqui hoje, que basicamente são aquelas informações que não mudam tão frequentemente, que tudo isso que eu falei, né? Ponto de parada, itinerário, rotas e tudo mais. Mas você também tem o GTFS dinâmico, o GTFS real-time, que a gente chama, que são aquelas informações que estão mudando cotidianamente, né, toda hora, que estão principalmente relacionados aos dados GPS, né, os dados de monitoramento da frota. Que daí existe um padrão específico que casa com o padrão de dados de GTFS estático, mas que a gente não vai se debruçar hoje, a gente vai falar especialmente sobre esse GTFS estático. Mas colocando, né, um pouco mais aterrissando, como que é esse dado GTFS? Como que, se eu pegar ele, como que ele vai aparecer para mim? Basicamente, o GTFS é um arquivo zip, uma pasta compactada, formada por vários arquivos TXT, vários arquivos de texto. E cada um desses arquivos de texto vai dar alguma informação sobre alguma dimensão do sistema de transporte público da minha cidade, do meu estado, enfim. Então, por exemplo, você tem um TXT que se chama agency. O agency vai dar informações sobre quem opera, ou quem gera esse serviço de transporte público na cidade. Você vai ter outro arquivo TXT que se chama routes, ou routes, e que vai dar informação de todas as linhas que existem nesse sistema de transporte, seja por ônibus, seja por metrô, seja por trem e tudo mais. Inclusive, vai ter um campo específico para você colocar o número da linha, um campo específico para você colocar o nome da linha, um campo específico para você falar qual que é o tipo de serviço, que eu falei, né? Se é metrô é um código, se é ônibus é outro código, assim as pessoas já sabem qual é o sistema, qual é a linha, qual é o sistema de cada uma dessas linhas que estão descritas ali. Você vai ter um arquivo chamado stops, que vai dar toda a lista dos pontos de parada, estações, terminais e tudo mais, com a latitude e longitude desses pontos de parada, então qualquer um consegue abrir e saber onde tem os pontos de parada na minha cidade, no meu estado, enfim, né, principalmente quando a gente está falando dos serviços de transporte intermunicipais metropolitanos. E tem um outro arquivo chamado trips, que vai falar todas as viagens do sistema de transporte público e vai casar com as linhas. Então, a minha viagem vai ter um código e esse código vai vincular com o meu código que está no routes, o código das linhas. E assim, não vou descrever cada um deles, mas assim eu vou fazendo para cada arquivo TXT, quando eu analisar todos eles conjuntamente, eu vou ter um panorama geral de como funciona esse sistema. E esses arquivos, como eu falei, eles vão se conectando ou se interligando por meio de identificadores comuns. Então, cada viagem tem um código que se relaciona com o código da rota ou da linha que foi cadastrada num outro TXT, num outro arquivo. Então, basicamente, assim que está estruturado o padrão de GTFS. E cada arquivo desse, como eu falei, né, o agency, routes, trips e tudo mais, eles vão ter colunas também pré-estabelecidas, com os nomes padronizados, de novo, mundialmente. Então, você não consegue mudar o nome das colunas, você vai completando as informações de acordo com as colunas. Então, trazendo um exemplo bastante concreto aqui. Eu tenho um arquivo GTFS, esse arquivo zip. Se eu abrir ele, eu vou ter vários arquivos TXT, como eu comentei. Se eu pegar um deles, por exemplo, eu vou abrir aqui o arquivo routes para vocês. Eu vou ter esse aqui é o exemplo de Porto Alegre. Talvez tenha aqui gente de Porto Alegre nessa reunião, mas basicamente eu vou ter o lado esquerdo aqui, que é um arquivo TXT separado por vírgulas. Se eu abrir isso numa planilha e eu separar, né, cada vírgula é uma coluna diferente, eu vou aqui ter, como vocês podem ver, um identificador da rota, não sei se está pequenininho ou não, mas tem um identificador da rota e um identificador da agência que gere o serviço de transporte público, nesse caso Porto Alegre PTC,
um número da linha, que é como as pessoas reconhecem, né? Então, nesse caso, T1, T1D e assim por diante, o nome da linha, o tipo, aqui é esse, vocês vão ver que está escrito 3, porque 3 é o código para ônibus, então todas essas linhas são de ônibus, e assim por diante. Então, esse modelo eu vou ver em todos os outros arquivos TXT do meu GTFS. Mas, basicamente, né, tendo esse formato aqui disponível, por quê? Que benefícios eu ganho utilizando esse padrão, ao invés de utilizar, ou se eu não só utilizar, aqueles itinerários que cada cidade já tem, né? Então, já tem os seus modelos de ordem de serviço operacional, às vezes tem os seus arquivos de ponto de parada ou de itinerário das linhas com KMZ, shapefile e tudo mais, né? O que eu ganho utilizando esse serviço, esse padrão GTFS, ou como substitutivo ou como complementar às informações que eu já tenho em outros formatos? Eu vou trazer alguns exemplos simples, assim, que eu acho que ajudam a entender para que a gente está falando de GTFS aqui. Um primeiro é que é esse formato que todos os aplicativos de roteamento de viagens utilizam para dar informação aos usuários. Aqui eu estou dando o exemplo de Google Maps. Em muitas cidades, quando você abre o aplicativo do Google Maps, você clica, você consegue ver os pontos de parada. Você clica no ponto de parada, você sabe as linhas que passam por ali. Ou se eu coloco, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, se eu quero chegar de um ponto a outro, aqui em Brasília, eu coloco lá no roteamento, ele vai me dar a melhor rota ou as melhores rotas de transporte público para eu ir de um ponto para outro. Isso estimula com que as pessoas utilizem o sistema de transporte público coletivo, né? E dá mais informações para as pessoas. Aqui estão só as informações do GTFS estático, mas se eventualmente eu colocar também informações do GPS, eu vou ter atualização em tempo real, né? Se o ônibus está atrasado ou não. Então, é esse formato que o Google usa, mas que também Movit usa, que Stamob usa, que Mobilibus usa, né? Desculpa, o Bushu utiliza, enfim, todos os outros aplicativos de roteamento de viagens. Então, acho que esse é um fator importante. Um segundo, fica muito mais fácil para fazer indicadores operacionais e controle de oferta, porque o GTFS nada mais é do que o planejado. A gente pega a grade horária, pega os timetables, né, vamos dizer assim, que é tudo que está planejado para operar. Se eu juntar esse GTFS que já está padronizado, fica muito mais fácil desenvolver ferramentas que, juntando com o GPS, eu vou conseguir controlar melhor o meu sistema em termos de pontualidade, em termos de regularidade, fazer indicadores de quilometragem percorrida e quilometragem planejada. E aqui tem alguns exemplos. Aqui na esquerda tem um dashboard feito pela Prefeitura do Rio, pela Secretaria Municipal de Transportes do Rio, e que faz essa comparação entre, por exemplo, quilometragem planejada e quilometragem apurada. E esses indicadores são importantes não só para o órgão gestor, né, mas também em termos de planejamento e controle de serviço, mas também para fiscalização das próprias empresas operadoras, inclusive podendo ter incidência sobre a remuneração, né? A gente vê cada vez mais contratos utilizando isso. Então, o GTFS facilita esse processo de controle. À direita, a gente tem um exemplo de Santiago, no Chile, que também faz essa comparativa entre empresas operadoras e conforme o desempenho das diferentes empresas operadoras, elas vão ganhar penalidades ou benefícios, né? Então, acho que facilita esse processo. E um terceiro que eu queria trazer, não vou trazer todos, mas um terceiro que eu queria trazer é para a própria avaliação de projetos de infraestrutura e serviços. E aqui trouxe dois exemplos. Por exemplo, à esquerda tem um estudo feito pelo IPEA, né, que queria, em parceria com o Ministério das Cidades, que queria, na época acho que era até Ministério do Desenvolvimento Regional, mas queria avaliar qual seria o impacto em termos de acesso da população a serviços, né, e oportunidades, nesse caso, oportunidades de emprego, com a extensão de uma linha de metrô. Então, assim eu consigo avaliar, entre diferentes alternativas, qual que é o projeto que vai conseguir dar maior benefício para a população que vive ali. Afinal, esse é o objetivo do sistema de transporte, né? Favorecer o acesso da população à cidade, a diferentes oportunidades. E também, à direita aqui, um exemplo bastante similar, que era a expansão da linha 2 do metrô de São Paulo, né? Então, você consegue ver aqui que o ganho maior de acesso a empregos, no caso, é no entorno das estações, mas que também se irradia aí por
um espaço bem maior na cidade, né? Dá para ver que quase toda a cidade é beneficiada. Aqui eu dei dois exemplos de metrô, mas tem vários exemplos aí de pesquisadores que estão fazendo para BRTs ou para faixas exclusivas e tudo mais. Isso aqui, por que que eu estou mostrando isso? Porque é justamente hoje a TFS que permite esse tipo de análise. Então, muitas vezes, né, essa análise pode ser feita dentro da própria prefeitura. A SP-Trans em São Paulo já faz essas análises de acessibilidade há algum tempo, mas também pode ser feito em parceria com universidades ou institutos de pesquisa. Eventualmente, a gente sabe o problema de recursos humanos nas prefeituras, mas com esse GTFS você pode fazer parcerias para que outras instituições consigam qualificar, né, enfim, os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo poder público. Então, alguns exemplos, tanto em termos de desenvolvimento de pesquisas, quanto em termos de controle operacional, quanto de informações para os usuários. Desse panorama, espero ter convencido a todas e todos aqui da importância do uso do GTFS, acho que a gente pode falar de outros usos mais para frente, mas vou passar, então, agora para o hands-on mesmo, para o mão na massa. O Cristiano, da Bus2, está aqui com a gente e vai abrir essa plataforma que está sendo disponibilizada nessa parceria entre FNP, Bus2 e Google, e vai passar por todas as etapas para quem tiver alguma dúvida. Cristiano, por favor, a fala é sua. Eu acredito que você possa compartilhar a sua tela. Perfeito. Tainá, bom dia. Obrigado a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Cristiano Martins, eu sou gerente de operações aqui na Bus2 e responsável por essa orientação sobre o funcionamento da nossa plataforma de edição GTFS, que é oferecida gratuitamente para prefeituras e órgãos gestores nessa parceria com a Frente Nacional de Prefeitos e com a Google. Estou compartilhando minha tela aqui, você está vendo aí, Tainá? Só confirmando, então, essa tela aqui é a tela de cadastro, estava ali no nosso slide o link para que vocês se cadastrem e tenham acesso a essa plataforma. Então, nós pedimos algumas informações, que são o nome, o e-mail, a cidade de qual você vai realizar o mapeamento, qual a sua instituição, qual o tipo de operação que será mapeado e o cargo. Caso tenha mais de uma pessoa que irá fazer o mapeamento de um mesmo projeto, a gente pede que cada uma preencha uma vez esse formulário e depois nós fazemos o agrupamento das informações pelo nosso sistema daí, para que todos os usuários fiquem com o mesmo acesso, com o mesmo projeto. Senão vai acontecer de cada um estar em um projeto diferente, tá? Então são dados bem simples. Vocês vão receber depois por e-mail os dados de cadastro efetivamente, que aí você vai cadastrar uma senha de acesso e aí sim vai fazer ter acesso à nossa plataforma efetivamente, tá bem? Feito isso, a gente vai para a nossa plataforma especificamente, tá? Então, o que a nossa plataforma contempla? Ela tem todos aqueles arquivos que a Tainá passou agora que estão dentro do GTFS, nós temos eles em seções diferentes dentro do editor, de um modo visual, de um modo gráfico. Então, você não vai precisar criar esse arquivo textualmente. O nosso editor, a nossa ferramenta, graficamente monta esse arquivo conforme você for populando as informações desse sistema de transporte. Então, eu vou passar uma por uma das telas que nós temos. Fiquem à vontade depois para, na caixa do chat, fazer perguntas sobre dúvidas. A gente pode repassar depois como funciona, mas eu vou procurar fazer bem objetivo aqui cada um dos recursos para que fique fácil de interpretação. O primeiro recurso que eu vou passar é justamente o da agências. Tem lá o arquivo agency.txt no arquivo do GTFS, que é o quê? É a ficha cadastral do sistema de transporte. Então, nele eu coloco o nome do operador, nele eu coloco o site do operador ou do órgão gestor. Se há um sistema de tarifas, um local onde você compra a recarga diferente do site do operador, nós informamos também neste arquivo. Telefone,
e-mail para contato e também o endereço dessa agência. São informações opcionais. As obrigatórias, basicamente, são nome da agência e o site da agência. Mas a gente recomenda, caso o endereço de recarga seja outro, diferente do site habitual, ele deve ser cadastrado aqui no espaço de site de tarifas, ok? Time Zone, a gente seleciona a Time Zone da nossa cidade, pessoal do norte que tem um fuso horário diferente daqui do fuso horário de Brasília, só selecionar qual aquele que mais se assemelha. E o idioma, também o idioma Brasília português, é o que a gente recomenda. Feito o cadastro do agency, nós podemos passar para o cadastro do pontos, e aí esse cadastro de pontos ele pode ser feito separadamente, nessa parte aqui, ou também dentro da criação da viagem. Eu já vou explicar daqui a um pouquinho como se faz a criação da viagem, vou passar rapidamente pela criação do ponto e quais são as informações que são possíveis. Então, com o botão direito, em cima do ponto, eu visualizo as informações desse ponto. Aliás, botão esquerdo, desculpa. A única informação obrigatória é o nome do ponto. Então, preferencialmente, é o nome mais o número que está em frente nas proximidades desse ponto. E pode ser colocado ao lado também um ponto de referência. Por exemplo, prefeitura, hospital, posto de saúde, o nome da escola pode ser adicionado ao lado do nome. Mas a preferência sempre é endereço e o número da proximidade. Essa é uma informação com base nas boas práticas do GTFS, a Mobility Data, que é quem gerencia a manutenção do padrão GTFS, ela recomenda nas boas práticas que a informação seja dessa maneira, endereço e o nome ao lado. Se a sua cidade trabalha com códigos identificados no ponto, aquele código que é visível, está impresso no ponto, ele pode ser informado aqui na parte código, tanto numérico como alfanumérico, tendo letras também. Então, a gente recomenda que ele seja informado nesse campo código. Por último, a gente pode informar se esse ponto ele é um ponto simples ou uma plataforma dentro de um terminal. Como é que eu sinalizo um terminal? Indicando a opção estação. Indicando a estação, o que ele faz? Ele agrupa diversos pontos de parada em um ponto somente. Isso facilita a visualização do usuário nos diversos aplicativos, diversos serviços de roteirização, mas também facilita a organização do órgão gestor. Onde está cada plataforma dentro de um terminal ou dentro de uma quadra, por exemplo, se você tem aquele terminal de rua tradicional, você pode identificar cada um dos locais de saída e agrupar eles em uma estação. Então, agrupando em estação, eu identifiquei que esse é o principal, e dentro do principal eu tenho as plataformas, que é como eu estou sinalizando aqui no Zoom nesse momento, tá? Então, por exemplo, eu tenho a estação Terminal Central. Deixa eu só voltar aqui. Então, está aqui, o terminal urbano é a estação, e eu tenho as plataformas. Está demorando um pouquinho para carregar, está aqui, ó. Terminal urbano 508, ou seja, ele é uma parada ou plataforma vinculada ao terminal, a estação terminal urbano, e desse ponto parte a linha 508. Então, eu consigo identificar melhor, tanto para o usuário como para você na gestão desse dado, de onde partem as linhas, onde nós temos diversas linhas partindo do mesmo local. Então, pode ser feito esse nível de detalhamento e a ferramenta está preparada para isso. Ok? Eu vou avançar para a parte de linhas. Aqui em linhas, nós fazemos um cadastro básico de cada uma das linhas do sistema. O sistema ele está preparado para ter mais de uma variante dentro de uma linha. Por exemplo, nós temos cidades em que tem até 30 variações de uma mesma linha. Atende o bairro A, não atende o loteamento B, tudo isso pode ser feito dentro de uma mesma linha. E por que nós recomendamos fazer dessa maneira? Fica mais fácil para o usuário depois visualizar que em um grupo de linhas que atende um determinado bairro, todos os horários estarão ali na mesma página. Se for feito por linhas separadas, isso pode atrapalhar depois a navegação do usuário procurando a informação. Além disso, você tem agrupado ali todas as informações que atendem um grande grupo populacional.
Então, identifico a linha com o código, onde está no campo nome curto. No campo nome longo é o nome da linha propriamente dito. Nós recomendamos geralmente que sejam reproduzidas as informações que estão no letreiro, mas se tratando de órgão gestor, vocês também vão ter o cadastro técnico, então não é problema. Coloca-se o nome longo. Na descrição pode ser feita alguma anotação, por exemplo, aos finais de semana, a linha X atende em substituição à linha Y. Essa informação vai estar visível nos diversos serviços que usam GTFS. Então, pode ser usado o campo descrição para esse tipo de observação. Nós selecionamos o modal. Então, geralmente o modal 3, como a Tainá explicou lá no arquivo de routes, ele é o modal ônibus. Então, se você selecionar o ônibus aqui, eu estou salvando lá no arquivo GTFS o 3. E aí nós temos bonde, metrô, trem, balsa, teleférico, gonda, funicular, trolleybus e monotrilho. Essas são as possibilidades de modais que estão disponíveis no GTFS. Por exemplo, se você tem VLT na sua cidade, você pode usar o bonde para diferenciar do sistema de metrô habitual. Então é dessa maneira que a gente faz a classificação. E por último, a cor. A gente recomenda que se utilize a cor da frota, ou a identificação, aquela que o usuário no dia a dia vai visualizar. Nós sabemos que o órgão gestor tem o hábito de fazer uma linha de cada cor para diferenciar visualmente, ou adotar a cor da região. Por exemplo, você tem a Zona Norte, que opera com a cor azul, a Zona Sul, que opera com a cor verde, a Leste com a cor amarela. Não tem problema, você vai fazer a classificação das cores como preferir. A gente sempre recomenda que seja aquela informação que fique fácil de o usuário assimilar. Bateu a cor, bateu o código da linha, o nome da linha. Lembrando, ele vai estar no ponto de parada e ele vai olhar para o aplicativo e olhar para o ônibus. Então, ele precisa ter essa assimilação rápida da informação. Feito o cadastro da linha, nós temos o cadastro das viagens, que são as variantes dessa linha. Então, aqui eu cadastrei uma de exemplo, uma variante. Quando se faz o cadastro de uma nova variante, eu pergunto informações como o destino, e aqui é uma outra boa prática que nós recomendamos, evitar o uso de termos como bairro-centro, centro-bairro, ida e volta. Sempre cadastrar com o destino da viagem, para onde a viagem vai, e não de onde ela sai. Isso evita confusão na informação. Tipo, muitas cidades usam local A para local B. O ideal só vai para onde? Para o usuário interessa para onde está indo essa viagem, não de onde ela saiu necessariamente. Caso seja necessário informar um local de saída diferente do habitual, pode-se usar o campo nome curto. Por exemplo, eu tenho lá terminal urbano, mas um determinado horário sai da universidade. Então, eu posso colocar no nome curto, universidade, e o destino, o bairro para onde essa viagem está indo. Nós podemos associar ida ou volta a uma viagem. Isso pode ser feito em mais de uma variante. Por exemplo, nós temos 5 viagens sentido ida e 5 sentido volta. Não é problema, basta informar qual o sentido que essa linha realiza. Muitas cidades têm o hábito do PC1, ponto de controle 1, e PC2, ponto de controle 2. Então, digamos que o PC1 é ida, o PC2 é volta. E aí independe do itinerário realizado. O sistema está preparado para receber a informação de se o horário é acessível para cadeirantes. Basta marcar a flag sim ou não. Na viagem, é para o caso de toda a frota ser acessível. Se a frota da cidade é 100% acessível, basta você marcar sim aqui que todos os horários estarão assinalados. Caso a sua frota não seja 100% acessível, depois em horários eu vou mostrar como é que é feito essa identificação de qual horário é acessível e qual não é. Algumas cidades possuem também a possibilidade de transportar bicicletas, geralmente são sistemas metroviários, sistemas de trens, basta marcar sim ou não que ele vai informar que, sim, aquela viagem permite o transporte de bicicletas naquele modal. Ok? Você pode montar toda a sua base de dados
e não necessariamente ela ser exposta para o usuário. Por exemplo, você quer montar o seu plano de mobilidade, mas eu não quero que esse dado seja visível para o usuário. Então, basta eu deixar desativada a informação. Ela não vai ser gerada no GTFS, mas ela vai estar visível para você aqui. Ou você está redesenhando o sistema de transporte da sua cidade. Então, você já pode deixar as viagens criadas, só deixa elas desativadas. Assim, elas não serão geradas no arquivo GTFS, que você pode exportar depois. Ok? Com a linha já criada, com a viagem já criada, nós vamos propriamente para a edição dela. Então, eu vou em editar viagem. E aqui começa a ser exibido, já tem uma viagem pré-mapeada aqui. Como é que funciona o nosso processo de mapeamento? Com o ponto de parada já adicionado, basta clicar no botão esquerdo, em cima do ponto, e depois no próximo ponto. E assim por diante. Clicando nos pontos, ele vai desenhando o shape por baixo. Esse shape ele é feito com base nas APIs da Google. Então, eu chamo a atenção que nem sempre as APIs vão considerar locais onde somente o transporte público passa. Então, esse ajuste pode ser feito manualmente. Basta chegar nas bolinhas branquinhas aqui que aparecem, com o mouse, botão esquerdo, eu arrasto esse shape e faço os ajustes dele. Então, você vai conseguir desenhar dentro do terminal, posicionar esse shape exatamente onde esse ônibus parte, de qual plataforma, qual é o percurso que ele realiza dentro do terminal. E você vai poder mensurar depois até a distância que essa viagem realiza com base nessa informação. E se eu desejar criar um novo ponto de parada nesse percurso? Bom, eu já tenho aqui todos esses pontos adicionados, mas tem um ponto aqui que eu esqueci de adicionar nesse local. Nós podemos fazer isso por essa tela também, tá? Então, por exemplo, com o botão direito, eu adicionei um novo ponto de parada a esse local. Então, eu vou salvar esse ponto. E eu quero incluir esse ponto. Então, bastaria eu clicar com o botão esquerdo para adicionar ele. Ele vai me perguntar sempre, deseja adicionar ao início da viagem ou ao final da viagem? Nesse caso aqui, como eu estou no meio, essa edição fica um pouquinho mais complicada. Então, a gente precisa depois ordenar esse ponto na posição. Eu vou colocar ele no fim. Então, reparem que ele entrou na listagem aqui. E eu depois só reposiciono esse ponto, movendo ele para cima na ordem correta. Reparem que o shape está se movendo também. A cada vez que vocês editam a viagem, editam o ponto, o shape dela é recalculado automaticamente. Por que que o shape é importante que ele esteja correto? Todos os sistemas que usam o GTFS Real-Time, eles levam em consideração o shape da linha para monitorar se aquela viagem está realizando aquele percurso ou não. Então, não adianta só eu fazer a ordem dos pontos, mas o shape não estar correto. O essencial é que o shape esteja correto também, pois é ele que vai servir depois de referência para o monitoramento. Essa viagem é a que está sendo monitorada, sim ou não? Então, é importante que o shape ele esteja sempre correto. A ordem dos pontos você verifica aqui, ó, tem um númerozinho junto do ponto, ele corresponde na ordem da viagem, quantos pontos foram adicionados. Digamos que nós tenhamos alguém de órgão gestor de região metropolitana aqui. Região metropolitana, eu só posso dar desembarque quando venho da cidade para a capital, por exemplo. Eu posso sinalizar isso aqui no GTFS. Desembarque não disponível, basta sinalizar com X, ou seja, essa linha só pode embarcar naquele ponto. Ou, vice-versa, eu só posso desembarcar o passageiro dentro da cidade. Basta a gente sinalizar essa regra aqui no editor. Todas essas regras vão ser populadas no arquivo GTFS, que vai ser gerado depois. É importante fazer essa regra para que
Em cidades onde tem o dado da capital e tem o dado da região metropolitana, ele exiba corretamente só o serviço que é oferecido. Vai acontecer do usuário olhar, se você não fizer a regra, pô, essa linha metropolitana me serve, ele vai atacar e o motorista não vai parar para ele. Então, estando a informação correta de embarque e desembarque, a informação ao usuário está bem sinalizada daí para aquele usuário. Aqui nós temos as opções de contexto, mover o ponto para cima ou para baixo na ordem, ou remover esse ponto da viagem. É importante sinalizar isso aqui, o remover da viagem não remove o ponto das demais viagens. Somente se pela opção pontos eu fizer a opção de remoção. Então, vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, vou clicar no botão direito do ponto de parada. Vou só salvar aqui. Se eu ver no ponto, no cadastro do ponto, e clicar em remover, aí sim, ele estaria removendo para todas as linhas. E ele vai me alertar antes. Você tem certeza que você quer remover esse ponto? Sim ou não? Então, não vou remover. Ele vai afetar todos os outros pontos. Então, por isso que é importante. Eu posso remover da viagem somente, sem prejuízo das demais linhas. Ok? E, por último, o cadastro de horários. Cadastrada a linha, cadastrados os pontos, o shape, eu vou em horários. Nós temos uma opção que é a calendários, a programação, então é importante fazer essa opção de programação antes. Aqui em programação, eu vou em detalhada para mostrar para vocês como eu crio esse calendário. Por exemplo, eu criei aqui um calendário dias úteis, que é a vigência normal de segunda a sexta. Ele está em operação. Eu posso criar um calendário para vigência futura. Por exemplo, um feriado, uma operação de dia útil atípico, uma operação de entre feriados, vamos dizer assim, que eu tenho um feriado na quinta e eu trabalho com uma operação reduzida na sexta. Eu já posso deixar esses calendários criados e pré-agendados. Vou criar aqui um calendário domingo como exemplo, tá? Então, domingo, início de vigência dele 1/6/2024, término 31/12/2025. Ele opera somente aos domingos. E eu posso botar uma cor aqui para diferenciar ele dos demais. Na programação, reparem que eu tenho visualmente aqui cada uma das operações. Então aqui, dias úteis, o calendário de domingo aos domingos, e o sábado eu não coloquei nenhuma operação, pois não tem calendário ainda. Eu posso arrastar a operação para a data específica. Depois ele me pede para salvar essas alterações. Por exemplo, feriado. Eu tenho o feriado de finados. Eu não opero com dia útil, eu opero com calendário de domingo. Então eu posso remover essa operação, basta eu clicar em cima e adicionar a operação de domingo nesta data. Você não vai precisar mexer em todos os seus arquivos do GTFS, você vai mexer somente nessa parte, para o caso de toda a operação. Ou cria um calendário com base naquele calendário original de dias úteis, modifica os horários que for necessário e deixa salvo como dia útil atípico, como meio de feriado. Então, isso facilita a gestão de você no dia a dia. A gente sabe que não tem braço, não tem tempo, mas deixa programado. Só vai fazer isso aqui, de arrastar o calendário e salvar. Ele vai me confirmar quais são as alterações. Estou removendo dias úteis e adicionando domingo no dia 27/6. Ok? Ok. Está salvo. Agora sim, vamos lá na parte de horários. Eu vou em linhas, viagens e horários. Eu seleciono o calendário e aqui estão os horários. Eu cadastro o horário de partida e de chegada. Posso deixar em branco de chegada, mas a recomendação é que se cadastre de chegada, por quê? Tem cidades em que a viagem fora do pico é diferente do horário de pico. Fora do pico ela pode durar 30 minutos e no pico ela dura 40, 45. Então você pode cadastrar com base no intervalo. Então eu faço aqui o cadastramento da partida, posso adicionar um horário somente,
ou posso adicionar múltiplos horários. E aqui, você pode pegar aquele arquivo Excel que você tem, copiar todas as células e colar aqui dentro. Nós vamos conseguir entender essa informação, tá? Então, digamos aqui que eu esteja 10h30, 11, 11h30. Pronto, ele já adicionou todas as informações ao nosso cadastro. O intervalo, até tem aqui o balãozinho, tá, indicando que a gente consegue tratar diferentes tempos de viagem. O 1, por padrão, eu botei 55 minutos, mas eu quero que o 2 ele seja de 1 hora. Eu posso ter um terceiro intervalo padrão de 1h05. Você pode criar esses diferentes tempos de viagem e isso vai permitir que você visualize lá depois, na sua gestão, como que os tempos de viagem estão cadastrados. Eles estão bem dimensionados? Está acontecendo atraso, adiantamento? Você tem como sinalizar isso a partir dessa informação aqui que foi salva. Ok? Então, eu salvei a informação. Lembrando sempre, basta selecionar o calendário. Quero cadastrar o horário para dias úteis ou para domingo. Estão aqui as informações que eu preciso. Vou passar rapidinho só por tarifas. O único cadastro que a gente faz hoje é o de tarifas. No caso, qual é a tarifa e qual é o modal de pagamento. Para diferenciar um do outro. Eu tenho algumas cidades que têm tarifa diferenciada. Por exemplo, estou vendo que está aqui o Laírto e o Marcelo lá de Blumenau. Lá nós temos a tarifa embarcada, que é aquela que o cartão desconta, e temos a tarifa em dinheiro. E ela tem uma diferença de 70 centavos de uma para outra. Eu consigo informar no GTFS essa diferença. Então, vou pegar um exemplo aqui. Nome, cartão, moeda real, meio de pagamento, ela é dinheiro. Qual é o valor? R$ 6,50. E eu tenho dinheiro, a moeda real, meio de pagamento, aliás, vamos botar aqui, dinheiro, R$ 6,50. Cartão é cartão, R$ 5,50, por exemplo. Então, eu diferencio essa informação também no GTFS. Eu consigo diferenciar uma tarifa cobrada da outra. Todas essas informações que eu mostrei para vocês, que foram feitas aqui pelo arquivo, você exporta depois aqui, ó, clicando no perfil da sua foto e em Export Feed. Todo esse trabalho que eu mostrei, você daqui a um pouco já tem o GTFS dentro de casa, mas deseja atualizar ele. Então você pode fazê-lo pelo Import Feed. Vou clicar primeiro em Import Feed, ele vai te perguntar se deseja fazer pelo arquivo ou por uma URL. Por padrão é o URL. Então você coloca o endereço do seu feed, onde ele está na web, ou se é um arquivo local, só faz a busca do arquivo daí. Certo? Feita a importação, ele vai demorar um pouquinho para carregar esse dado, tá? Porque nós vamos validar ele, se esse feed está de acordo, se ele tem algum erro, e depois vai aparecer um aviso aqui ao lado do Cidade informando: nós estamos importando os dados, por favor, aguarde. Quando sair esse sinal, é que terminou a importação, todos os dados foram populados para dentro do editor. Concluir as edições, Export Feed. Vai me perguntar, deseja exportar o GTFS? Sim. Vai ter uma rotina de geração desse arquivo e no seu e-mail de cadastro vai estar o link para download desse feed. Feito o download desse feed, Tainá vai explicar agora como utilizar esse feed já finalizado, tanto na importação para Google como também nas outras finalidades. Certo? Tainá, é contigo. Muito obrigada, Cristiano. Tem várias perguntas aqui no chat, a gente já vai fazê-las. Vou só compartilhar minha tela para recuperar rapidinho algumas informações que acho que são importantes.
isso que o Cristiano comentou, né? Depois que eu fiz a edição, atualizei o meu arquivo, o que que eu faço agora, né? Fiz a exportação, o que que eu faço agora? E a nossa recomendação sempre vai ser manter esse dado de forma mais aberta possível, né? Então, tem alguns jeitos de fazer isso. Tem um jeito. Vocês estão vendo minha tela, né? Imagino que sim. Vou continuar. É, é, um primeiro jeito para os municípios que já têm portais de dados abertos, que são portais de dados abertos para toda a prefeitura, para várias áreas, enfim, ou para os municípios que estão avançando na criação, no desenvolvimento desses portais de dados abertos, tem inclusive ferramentas totalmente gratuitas para fazer isso, né? Como o Secam, enfim, acho que tem outros tutoriais de como criar esses portais de dados abertos, mas para os municípios que já têm isso como uma estratégia, você pode colocar esse GTFS dentro desse portal de dados abertos e disponibilizar para todo mundo que quiser ter acesso a esse arquivo, quiser trabalhar com esse arquivo, enfim. Então, bom, das cidades que hoje têm GTFS, talvez seja o padrão mais comum. Aqui eu dou exemplo do Rio de Janeiro, mas também Belo Horizonte utiliza portais de dados abertos, Fortaleza acho que tirou, mas antes tinha o GTFS no portal de dados abertos, Porto Alegre também, enfim, a maior parte das cidades que tem GTFS está optando por isso. Então, outras cidades disponibilizam o GTFS aí mediante cadastro, né? Você perde muito das propriedades do que seriam os dados abertos, mas ainda é um jeito de compartilhar. Então, e tem diferentes formas de você fazer esse cadastro. A SP-Trans, você vai lá, faz um cadastro simples, e você sempre entra com seu login e senha e tem acesso ao GTFS mais atualizado. Aqui é o exemplo de Curitiba, que é a mesma coisa. Você solicita um cadastro, recebe um código e senha e você tem acesso não só ao GTFS também histórico, né, porque o GTFS vai atualizando o tempo todo. Então, por esse portal da URBS, você tem acesso aos GTFS históricos, então você pode até fazer análise do antes, depois, enfim, que te interessar, qual for o interesse com esse arquivo, e você também tem acesso a algumas informações de GPS também, de monitoramento. Mesma coisa com a SP-Trans. Nesse mesmo site de login, você tem acesso aos dados olho vivo, que chama, né, que é o monitoramento da frota por GPS. Agora, muitas prefeituras não tem o portal de dados abertos, demora muito para fazer esse portal, não vale a pena muito fazer o cadastro. Qual outra alternativa? Bom, uma outra alternativa é colocar no próprio site da prefeitura, né? Então, muitas prefeituras já têm os seus sites e as secretarias de transporte, mobilidade ou o órgão competente, né, já tem uma página dentro desse site e você pode fazer, enfim, junto com os itinerários, você pode colocar um linkzinho para fazer o download do GTFS. Você pode colocar até o GTFS num Drive, ou, enfim, um OneDrive, Google Drive, enfim, o que você utilizar como servidor. E daí você faz o link direto, a pessoa consegue fazer o download direto do site da prefeitura. Então, esses têm sido os modelos que a gente tem visto na maior parte das cidades. Mas agora, né, eu coloquei lá, publiquei meu dado abertamente, deixei lá no portal da prefeitura. Uma dúvida que vem muito, né, e que a gente recebe, principalmente o João, que está aqui do Google, eu quero que esse arquivo GTFS vá para o Google Maps, ou vá para o Movit, vai para enfim, diferentes aplicativos ou diferentes empresas que fazem esse roteamento de viagens, né? No caso do Google Maps, aí tem um portal, né? Você entra Google Transit no Google, você vai ter acesso a algumas orientações para como fazer a importação do seu sistema de transporte público no Google Maps, ou você pode procurar o João, que está aqui pelo e-mail jpfrigata@google.com. A gente vai mandar todos esses materiais por e-mail para todos os inscritos, então todos esses links e todos esses códigos, esses endereços de e-mail já vão estar com vocês. E lembrete final, antes de a gente passar para as perguntas, a gente falou aqui muito rapidamente sobre GTFS, não abordamos vários outros dados, então lembrete sempre que a gente faz, né? A gente tem cursos gratuitos sobre o uso e abertura de cidades de GTFS, mas também de GPS e bilhetagem eletrônica. Eu vi que algumas perguntas no chat são por GPS, nessa integração entre GTFS
e GPS. Muita coisa a gente já abordou nesse curso que a gente desenvolveu em 2022, em parceria com o ITDP Brasil. Então, todos é só entrar no portal da ENAP, Escola Virtual de Governo da ENAP, são todos gratuitos e dá para fazer esses cursos, quem ainda não fez. E também está no portal Capacidades do Governo Federal. E também tudo esse webinar que a gente está fazendo aqui, essa reunião que a gente está fazendo aqui, a gente está gravando e vai disponibilizar no YouTube da FNP. Se vocês quiserem rever esse passo a passo que o Cristiano mostrou para a gente, ou também, se você quiser ver uma coisa um pouco mais objetiva, tem um tutorial aí também no site da Bustu, que eu vou deixar os links aqui. Bom, é isso que eu tinha para falar antes de a gente passar. Deixa eu parar a minha apresentação aqui. Antes de a gente passar para as perguntas, e já tem algumas aqui. Vou também pedir, quem quiser fazer a pergunta já abrindo a câmera, abrindo o microfone, só levantar a mão, ou quem não conseguir, dar um alô que a gente abre. De qualquer forma, eu vou começar aqui pelas primeiras perguntas que foram vindo antes no chat. A primeira é um pouco mais geral, né? A Laura pergunta se existe alguma legislação que incentive a transparência de dados e disponibilização de GTFS. Bom, o que tem se construído, acho que todo mundo está um pouco à parte, é o marco legal do transporte público coletivo. Nesse marco, que complementa a Política Nacional de Mobilidade Urbana, já tem várias questões de incentivo, de diretrizes de transparência, de dados de forma geral, de dados do sistema de transporte público, não cita o GTFS, assim como cita outros dados que são importantes. O que a gente tem construído, de fato, é a criação de bancos, de portais, ou enfim, de bancos de dados de GTFS a nível nacional para avançar nesse sentido, até por conta de que, acho que vários acompanharam, né, nessa discussão que a FNP também trava junto com o governo federal, de necessidade de recursos para o sistema de transporte público, de todos os entes, né, da federação. Uma das grandes questões é como que eu coloco recursos se eu não tenho dados mínimos sobre o sistema de transporte público. Então, a gente tem avançado em iniciativas para padronização desses dados, de como que vai acontecer esse compartilhamento, e o GTFS deve entrar, assim como dados de GPS e bilhetagem eletrônica. Então, ainda não tem especificamente sobre GTFS, tem sobre dados, mas a gente está avançando nesse sentido. E daí eu vou chamar, porque tem várias perguntas, Cristiano, tá por aí, tem várias perguntas específicas sobre a plataforma, né? Por aqui. O Sebastião, ele pergunta por que no sistema da Bustu, às vezes os itinerários das linhas de ônibus não coincidem com os trechos de circulação das vias. Acho que você já comentou um pouquinho que vem um pouco desse roteamento a partir das vias do Google, né? Não sei se você quer complementar. Vamos lá. A nossa ferramenta, ela utiliza a API do Google, que é de direções. Essa API de direções, ela é a mesma utilizada, por exemplo, no Google Maps, quando você solicita um deslocamento de um local a outro. Ela só considera vias que são abertas para o trânsito de qualquer modalidade. Tem cidades que tem o corredor de ônibus, tem cidades que tem o terminal, tem cidades que somente o ônibus pode percorrer uma via central. A API, ela não reconhece esse tipo de regra. Então, por isso que eu demonstrei ali a maneira de modificar o shape para que ele entenda essas regras, essas especificidades, tá? O shape, ele vai gerar, vamos botar assim, ó, 98% do trabalho o shape vai gerar automaticamente. Ele vai exigir de você 1 ou 2%, que é justamente esse ajuste fino, de posicionar o shape nos locais em que não há trânsito aberto, não há trânsito livre de qualquer veículo. Por exemplo, dentro do terminal de ônibus, você ajusta o shape com poucos cliques ali. Botão esquerdo do mouse, vai clicando e vai adicionando esses pontos até o local da partida da linha. Gostaríamos que a API fosse dessa maneira, mas é aquilo, a gente utiliza uma API do parceiro Google, que ela é aberta para todo mundo, ela está atualizada assim como as vias são atualizadas, só precisa ser feito esse ajuste fino quando não há um trânsito aberto para todos, ok?
Ótimo, Cristiano, obrigada. Tem mais algumas perguntas específicas sobre a ferramenta. Então, o Helder, acho que é de Campina Grande, né, Helder? Pergunta se dá para criar calendários específicos, como, por exemplo, ter dias úteis até um horário e de domingo após uma determinada hora do dia. Vamos lá, podem ser criados diversos calendários. A gestão dos calendários, ela pode ser feita do jeito que for mais cômodo para você. Por exemplo, nem expliquei, tem a possibilidade do dia útil atípico, do feriado. Basta que você crie o calendário e cadastre os horários dentro desse calendário específico. E você pode, na gestão do calendário, colocar mais de um concomitante em um mesmo dia. Por exemplo, você tem um calendário dia útil, você tem um calendário especial de sexta, você tem um calendário de operação de saída de fábrica, todos podem estar dentro de um mesmo dia. Você é que define a melhor maneira de organizar esses calendários, ok? Perfeito. O Eduardo Ritz está perguntando também se poderia fazer uma simulação de alteração do itinerário de uma linha para ver como funciona. Se a gente tivesse sobrar um tempinho no final, acho que poderia fazer essa simulação. Mas, de qualquer jeito, ele pergunta se é possível saber a redução ou aumento do novo tempo de viagem se você fizer essa alteração no itinerário. Bom, Eduardo, a nossa ferramenta, ela não é uma ferramenta de planejamento, tá? Ela é uma ferramenta de construção do GTFS. Ela até vai te demonstrar como que esse itinerário proposto vai ficar em comparação com o antigo, mas ela não vai te permitir essa comparação de tempo de viagem. Por quê? Nessa ferramenta que nós disponibilizamos para você, ela somente faz o vínculo dos pontos e o shape. Eu não tenho específico o cálculo de tempo de cada ponto. A gente só faz o cálculo geral depois no horários, em que você colocou o horário inicial e horário final. Mas não a ponto de simular um deslocamento maior ou menor tempo, tá? Essa ferramenta que é disponibilizada, ela é um editor. E aí, por ser editor, eu não tenho como fazer esse cenário de simulação. Mas você pode, por exemplo, criar mais de uma viagem, mais de um cenário e depois comparar entre um e outro quais as melhores possibilidades. Tá bem? Perfeito. A Neudir também pergunta em caso de multitarifa, né? Aquelas diferentes tarifas que você mostrou, se é possível cadastrar tarifas que mudam por horário, né? Tem várias cidades que colocam, por exemplo, fora do pico, a tarifa é reduzida. Isso é possível também? Na documentação GTFS ainda não, tá? O que acontece? A documentação GTFS ele é um padrão mundial. Recentemente, vamos botar assim, final de 2023, que ocorreu a atualização para mais de uma tarifa ser cadastrada. Até então, nós trabalhávamos somente com uma tarifa única. Agora não, ele permite mais de uma tarifa para diferentes modais, mas não avançou ainda nesse ponto de cadastro por horário. Nós fazemos parte da Mobility Data, nós participamos dos grupos de discussão sobre aperfeiçoamentos do GTFS e um dos assuntos que está em proposta é esse, de permitir maiores possibilidades de cadastro da tarifa no GTFS. Por exemplo, tem uma outra limitação do GTFS referente a tarifas. Eu não consigo cadastrar tarifas em deslocamentos de integração física ainda. Ele só considera a integração aquela virtual, em que o passageiro desce em um ponto qualquer e embarca em um outro ponto qualquer. Mas eu não consigo, em cidades como Blumenau, por exemplo, mensurar que o usuário pega um alimentador, desce num terminal, viaja até outro terminal e pega um segundo alimentador e vai pagar somente uma tarifa. A documentação GTFS ainda não permite esse tipo de montagem de estruturação. Frequentemente acontecem atualizações do padrão GTFS e a nossa ferramenta, como prometido, ela é gratuita e sempre será,
e sempre trará esse tipo de atualização sempre que ele for consolidado no padrão GTFS. Tem algumas modificações que elas são piloto, que somente algumas ferramentas trabalham. Todas aquelas que forem aprovadas como válidas no padrão GTFS, a nossa ferramenta vai trazer essas melhorias sempre. Fechado o teu áudio, Tainá. Desculpe. Antes de passar para as próximas perguntas do chat, eu vou pedir para o Pedro, que levantou a mão, para fazer sua pergunta também. Pedro. Bom dia, pessoal. São 3 perguntinhas que aí eu preferi falar do que escrever no chat. A primeira é em relação à compatibilidade do GTFS, porque eu trabalho com o transporte metropolitano em Minas Gerais. Nós temos o nosso cadastro de ponto, o pessoal de Belo Horizonte tem um cadastro de ponto dele. E pode ser que o mesmo ponto para o meu sistema é o ponto para o sistema deles. Então, quando for fazer um acesso à acessibilidade ou for calcular um nível de serviço, por exemplo, da pessoa, alguém queira fazer um trabalho, se tem como depois cruzar esse ponto para que tenha o acesso ao serviço do transporte metropolitano e do transporte municipal. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, devido ao grande número de linhas que tem no transporte, mais de 500, se de alguma forma eu consigo importar isso, ou se eu primeiro preciso tratar os meus dados para o formato GTFS e fazer aquele zip para depois fazer a importação, ou não. Se eu já consigo, com a minha planilha, de alguma forma, com alguma assessoria, eu já transformar nos dados para que fiquem aptos à importação no zip. A terceira, se eu consigo trabalhar o mesmo usuário, eu sei que eu consigo trabalhar no mesmo projeto vários usuários, mas eu quero saber se com um usuário eu consigo trabalhar em 2 projetos diferentes. Pergunto isso porque aqui, por exemplo, eu poderia trabalhar no projeto de ônibus metropolitano e, num segundo momento, trabalhar num projeto de ônibus intermunicipal, que são sistemas diferentes, seria ônibus de rodoviária. E a quarta é a rota, se ela seria gerada automaticamente à medida que eu colocasse os pontos e eu poderia ajustar ela. Então, eu coloco que aquela linha tem, não sei, de 3 a, sei lá, 100 pontos, e depois eu colocaria na ordem, só iria ajustando para as ruas que aquele ônibus passaria. Bom, deixar a resposta. Qualquer dúvida pode me chamar de novo, que aí eu repito a pergunta, que eu sei que foi muita coisa. Obrigada, Pedro. Cristiano, com você. Vamos lá. Algumas eu vou conseguir te responder, Pedro. Outras não dependem necessariamente desse trabalho que a gente faz. Por exemplo, você falou ali na compatibilidade dos dados municipais com os dados metropolitanos, tá? Eu trabalho isoladamente, cada base. Depois, cada ferramenta, cada solução de roteirização vai trabalhar diferente. Por exemplo, a Google tem o hábito de agrupar o ponto municipal e o ponto metropolitano de diferentes feeds. Esse é um trabalho que é realizado pela equipe da Google, tem lá os City Experts que fazem esse trabalho. Mas, internamente, a nossa base metropolitana é metropolitana. Eu não estou considerando aqui ponto municipal. O que pode ser feito é você importar o seu feed existente e, visualmente, repare que o Google tem ali printado no mapa os pontos de parada das camadas do GTFS municipal, por exemplo. Então, você consegue visualmente ver onde está o ponto municipal e associar o seu ponto a ele, colocar exatamente na mesma posição. Quando o ponto está na mesma posição, as ferramentas têm o hábito de mesclar esses pontos. Eles entendem que, estando na mesma localização geográfica, trata-se de um mesmo ponto, então eles unificam. Visualmente, para o usuário, em ferramentas como o Movit, como o Google Maps, estar a informação do ponto no mesmo grupo municipal e metropolitano fica mais fácil. Então, não depende necessariamente da ferramenta editora, e sim de um trabalho que é feito após. Não sei se ficou claro para você a resposta antes de a gente seguir para a próxima, tá bem? Tá claro, tá claro. Perfeito.
Próxima pergunta. Você, a princípio, sim, consegue trabalhar com o mesmo usuário em projetos diferentes. Eu só precisaria alinhar com você de quais projetos você faria parte. Porque quando você faz o cadastro, você vai estar vinculado a um projeto específico, tá? Mas eu consigo, daqui a pouco, se essa é a ideia, fazer o mapeamento do metropolitano e do rodoviário, adicionar o usuário ou mais de um usuário para mais de um projeto. Então, a gente consegue fazer esse alinhamento, tá? Não tem problema. Sobre a roteirização. A nossa ferramenta, quando você importar o GTFS, ela vai trazer o GTFS, as informações de pontos, ordem dos pontos e o shape que originalmente já estão naquele arquivo. Se você criar na nossa ferramenta, conforme você for ligando os pontos, ele vai desenhando o shape da rota que ele acredita ser a mais otimizada, com base no algoritmo da API do Google. Ok? Pode não ser necessariamente a rota que o veículo realiza. E aí você ajusta o shape manualmente naqueles locais em que não condiz com o que o shape desenhou. Não sei se ficou claro para você a maneira como a gente popula essa informação ali no... Eu cheguei a fazer a demonstração na viagem, adicionei um ponto no meio e fui colocando esse ponto na ordem. A cada vez que eu modificava a ordem, ele já redesenhava o shape como um todo. Ele redesenhava o shape dessa linha para reposicionar, entendendo que naquele ponto ele está naquele local, então, opa, o shape precisa ser dessa maneira. Eu trato o shape entre um ponto e outro. Então, ele vai redesenhar o shape somente naquele intervalo ali. Entendi. A dúvida seria que, por exemplo, uma linha que eu ainda não tenho o shape, se eu apenas ordenasse os pontos, primeiro subisse o cadastro dos pontos, depois eu criasse cadastrasse a linha com os pontos, 1.1, 1.2, 1.3, se apareceria um shape já pré-visualizado, olha, com essa ordem de pontos que você falou, seria esse seu traçado. E aí, se não fosse o correto, eu iria alterar, mas eu não teria o traçado. Na verdade, eu teria a ordem dos pontos e usaria a plataforma para adiantar esse mapeamento, em vez de eu ficar clicando ponto a ponto. Vamos lá. Eu acho que eu respondo duas perguntas em uma, tá? Você me perguntou também de carregar uma planilha, onde você já tem esses dados para a nossa base. A princípio, sim, não pela ferramenta diretamente, mas aí a gente precisa conversar para entender como esses dados estão e daqui a um pouco a gente consegue fazer a importação desses dados, de que maneira ele ficaria dentro do editor. Por exemplo, se você tem os pontos de parada com a lat-long já definida, quanto mais precisa essa lat-long tiver, mais preciso vai estar o posicionamento já no nossa ferramenta quando carregarmos. Não é um trabalho que é feito aqui nesse escopo que nós estamos apresentando, tá? Mas aí a gente pode alinhar com a Tainá, daqui a um pouco passa o contato via Tainá para nós, com essa base de dados que vocês teriam, e a gente analisa o que a gente consegue importar para dentro para facilitar esse trabalho de criação desse GTFS, tá? Não seria problema ter uma outra base, um KML ou um arquivo Excel que você já possua, a gente procurar transformar ele em GTFS. Basta que essa fonte de informação ela esteja mais precisa. Tá bem? Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, pelas perguntas. Eu vou rapidamente, só algumas já foram respondidas. O Danilo pergunta se pode trabalhar em equipe com a Bust no mesmo projeto. Sim, pode. Aí é só precisa entrar em contato para fazer esse... Como o Cristiano falou, você faz o seu pedido de cadastro individual e daí entra em contato para mesclar, não é isso, Cristiano? Para que mesmo. vocês consigam colocar todo mundo no mesmo projeto. E o segundo, tá, da Alana, perguntou sobre a inclusão das agências. Ela falando que diz respeito ao link que pedem, seria apenas o site de divulgação, imagino que seja aquele link do website da agência. Alana, vai do seu critério, assim, mas o que a gente indica, em geral, padrão boas práticas de GTFS, é onde os usuários podem ter mais acesso, mais informações
sobre o serviço, sobre quem presta ou quem gere o serviço. Se você é do poder público, por exemplo, que faz a gestão do sistema de transporte, a gente indica que seja o site da prefeitura, o site do órgão gestor, e não da empresa, porque é onde as pessoas vão ter como referência aquela agência. Então, a gente já viu alguns GTFS que colocam empresa operadora, mas a gente sempre indica, se você está fazendo GTFS pelo poder público, para indicar a própria secretaria ou o próprio órgão gestor. E daí, acho que voltando aqui pro Cristiano, tem aqui do Luiz, uma pergunta do Luiz, que eles fizeram um cadastro na Bashu e não receberam e-mail com as informações de acesso. Se tem algum canal de suporte que eles possam contactar. Luiz, eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui no chat para essas situações. Tente de novo fazer o cadastro lá pela página que a Tainá mostrou na apresentação, a landing page da FNP. Pode acontecer de o e-mail que nós enviamos de volta, ele cair em spam ou ser trancado por alguma regra da TI da prefeitura. Isso é um problema, tá? Se for esse o caso, entre em contato direto comigo por e-mail. Eu estou colocando agora o meu e-mail no chat aqui, que assim a gente vai verificar o que aconteceu. Se você tentou o spam, estava lá, tem alguma regra da prefeitura que trancou, manda direto para mim por e-mail que a gente tenta fazer o cadastro de outra maneira daí. Cria uma senha provisória, ali envia e você tem acesso ao sistema. Mas a gente sempre recomenda que seja feito lá pela landing page da FNP, até porque tem um termo de uso específico em que a gente concede a ferramenta sem custo algum. Sendo feito o cadastro lá pela landing page, a gente sabe que você veio via Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Perfeito. A Alana até comentou aqui que para ela chegou no spam. Então é isso. Verifiquem as caixas de spam para você, para quem não recebeu. O Marcos Tosati, que acho que é de Curitiba, né, Marcos? Tem uma dúvida específica sobre táxis. O Google Maps utiliza dados de GTFS para gerar rotas, mas normalmente inclui apenas linhas de ônibus. É possível que a prefeitura adicione pontos de táxi para que seja uma opção de rota? É necessário entrar em contato com a Google para essa inclusão ou apenas adicionar os dados de GTFS seria suficiente? Marcos, o GTFS é para transporte público em geral, né? Então, estão as informações de ônibus, de trem, de metrô e assim por diante. Eu não recomendo misturar as duas coisas. Usem o GTFS como a URBS usa só para transporte público. Se vocês quiserem colocar no Google Maps os dados de táxi, daí é um arquivo separado, não é no GTFS, eu aí indico você entrar em contato com o João Frigato, da Google, que pode dar essas informações para vocês. Nesse material que eu vou enviar para todos os inscritos, vai ter o contato de e-mail do João também. A gente vai adicionar também do Cristiano, para quem tiver dúvidas sobre a ferramenta. Até é importante, antes, Tainá, deixa eu só pontuar, claro. O GTFS, ele não prevê a inclusão de táxis. Ele até prevê a inclusão de serviços, por exemplo, um serviço que atenda uma determinada área geográfica. Mas o táxi, que é um serviço privado, eu não tenho como mensurar o destino dele. Então, eu não tenho como mensurar como que se dá esse atendimento. Não basta só eu cadastrar um ponto de parada isoladamente, eu precisaria cadastrar um serviço nele. Então, o transporte público, ele contempla todas as opções dentro do GTFS. O táxi ele é um transporte privado, então ele não está previsto dentro da documentação GTFS. Exatamente. E o que o GTFS tem avançado até para incorporar isso que o Cristiano falou, de transporte sob demanda, que você não tem pontos fixos, né? Você até tem uma rota que ele passa, tem diferentes modelos de transporte sob demanda, mas, enfim, alguns deles são possíveis de colocar no GTFS, mas, de fato, táxi não. Volney, da Prefeitura de Salvador, pergunta se poderemos ter um suporte para um treinamento mais específico para operacionalização de GTFS. Ótima pergunta, Volney, porque isso a gente teria que ter falado, eu esqueci. Lembrem que quando vocês fizeram a inscrição, tinha duas perguntinhas lá. A primeira, se vocês tinham, se a Prefeitura ou o Governo do Estado tinha já um GTFS de posse do poder público ou não. E a segunda pergunta era se tinha interesse em algum tipo de assessoria específica. A gente vai ainda selecionar, nessa parceria que a gente tem, FNP, Bashu e Google, a gente vai selecionar 10 cidades
nesse caso só cidades, porque a gente está falando da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, né, que é uma associação de municípios, a gente vai selecionar 10 cidades para dar esse apoio um pouco mais individualizado, seja para criar o GTFS, seja para aprimorar, eventualmente, o GTFS existente. A gente vai selecionar com base nas respostas que vocês deram, e com base em conversas que a gente já tem tido, né, com algumas prefeituras, e vai entrar em contato ainda esse mês não, mas em julho, eu falando, mas provavelmente nas próximas semanas para começar esse processo. Mas enquanto isso também a gente, além desse apoio um pouco mais individualizado, a gente pretende, né, Cristiano, fazer mais webinários, mais reuniões dessa, coletiva, assim, mas que possa tirar algumas dúvidas para apoiar esse processo. O Eric Ribeiro pergunta se tem como cadastrar integrações no sistema. Por exemplo, quais linhas integram? Vamos lá, Eric. Vai de encontro um pouco com o que eu estava falando sobre tarifas. A documentação GTFS, ela é um pouco limitada na parte de integração. Quando se fala em integração, eu estou falando de integração física ou integração tarifária. Ela até permite algumas possibilidades, por exemplo, se eu utilizar 2 linhas de um mesmo modal, vai cobrar somente uma tarifa. Ou, se eu trocar de um modal para outro, utilizando o cartão, ele vai utilizar somente uma tarifa. Mas não é específico de linhas, tá? Tem uma certa limitação, por exemplo, integração física ele não reconhece. Ocorreram algumas modificações no GTFS que nós estamos ainda testando como adaptar para o nosso jeitinho brasileiro de ser, que é o caso da integração física. Em terminais, ele não descontar a tarifa. Então, a gente precisa validar no GTFS como funciona esse tipo, se a tarifa vai ser exibida corretamente. E outra, qual a complexidade disso também. Porque vamos pegar uma cidade... Vou voltar ao exemplo de Blumenau, que é um caso que tem lá 8 terminais de integração com diferentes possibilidades de conexões e diferentes possibilidades de tarifas. Como que eu vou na ferramenta facilitar esse processo de cadastro e depois gerar esse arquivo GTFS com tudo que precisa? A gente ainda está trabalhando no entendimento dessas novas regras de tarifas que contemplam justamente a integração. Por enquanto, a gente não recomenda que se faça a criação de integrações. Você vai cadastrar as linhas normalmente, elas vão ir até o terminal, mas as regras tarifárias, elas ainda precisam ser mais, como é que eu vou dizer, clarificadas. A gente conseguir entender como, no padrão brasileiro, a gente vai conseguir utilizar essas novas regras tarifárias que foram liberadas no GTFS. A gente pode auxiliar no processo de como fazer essa construção, mas até mesmo o funcionamento da melhor maneira de se cadastrar, a gente ainda pode trabalhar caso a caso essa situação. Tá bem? Perfeito. Leonardo Pereira também está perguntando. Desculpe, Cristiano, você foi mutado, mas você continuou. Terminou, né? Positivo, terminei. Beleza. O Leonardo está perguntando se tem a opção de implementar o transporte vertical e se não, se há previsão para implementar. Mas é possível, Leonardo, tem inclusive, quando o Cristiano comentou, né, dos tipos de rota, dos tipos de modos de transporte que podem ser colocados, dentro do arquivo routes, tem para cada linha, você coloca o sistema a que ele pertence, e uma delas, daí eu acho que, enfim, seria o cable car ou o lift, né? Funicular. Isso, é o funicular. Que poderia adotar. Como você tem a latitude e longitude do ponto de um primeiro ponto e do segundo ponto, né, de subida e descida, você consegue isso modelar normalmente, né, Cristiano? A única coisa é que o shape vai ficar um pouco esquisitinho, curtinho, mas de resto, continua o mesmo processo. Não é problema, é o mesmo processo, adiciona os 2 pontos de parada, o shape vai ser desenhado em linha reta entre um ponto e outro. A mesma coisa para teleféricos. Se existe algum sistema de teleférico de transporte público, como o Rio de Janeiro tem, basta adicionar os pontos e desenhar o shape no traçado que é realizado por esse modal. Não tem problema. Perfeito, acho que nós passamos por todas as perguntas do chat. Se eu não passei por alguma, por favor, me deem um toque. Muito bom, temos 7 minutinhos. Queria abrir para a última rodada aqui, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer ou ainda queira colocar no chat.
Então, vou dar por encerrada que essa primeira reunião que a gente mostra a plataforma, mostra um pouco de como utilizá-la, né? Agradecer muito aos nossos parceiros da Google, no nome do João, e da Bustu, Cristiano, Litig, eu vi que o Gustavo também está aí, por construir isso com a gente, e agradecer a presença de todas e todos aqui. Como eu falei, tudo isso está sendo gravado, vai ser disponibilizado, e a gente vai mandar por e-mail para todos os inscritos, para se quiser rever, ou, enfim, mandar para outras pessoas da equipe, e a gente também se coloca à disposição, né? Vai ter o meu e-mail lá, eu, enquanto representante aqui da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, mas também se forem dúvidas mais técnicas, o Cristiano também colocou o e-mail dele aqui, e dúvidas aí mais relacionadas com o Google, aí o João pode ajudar, a gente vai mandar todos os contatos. Muito obrigada e boa quinta-feira para todo mundo. Obrigado, pessoal. Bom dia de trabalho.